gente fala sobre o que hoje? O que a gente traz para o pessoal? Bom, a gente vai falar sobre procrastinação. Qual a ideia? O que leva a pessoa a procrastinar? Eu estava pensando numa coisa que faz a gente ser tão eficiente em algumas coisas e não ser eficiente em outras. Por exemplo, a gente é ótimos pais. A gente tem filhas maravilhosas e isso é muito mérito do empenho que a gente dedicou a isso dia após dia, após o nascimento delas e até antes. A escolha que a gente fez de ter um ao outro como marido e mulher. Então é sobre isso que a gente vai falar. Procrastinação é um assunto interessante. Mas a gente tem que ter o cuidado de não ficar naquela coisa muito batida, falando sobre procrastinação, que você não deve procrastinar, que é o que todo mundo costuma falar, que você precisa acordar disposto, fazer uma atividade física, se alimentar bem, o que todo mundo já sabe, que é uma cartilha. Boa. É uma cartilhazinha que tá lá, ah tá, vou ticar aqui, essa eu fiz, porque a gente sabe que não é tão simples dessa forma. Eu acho que a gente tem que falar com as pessoas que todos enfrentam dificuldade e todos procrastinam. Pode ser em todas as áreas, em algumas áreas. Pode, por exemplo, a minha procrastinação. Você sabe que eu sou muito dedicada e adoro fazer atividade física, gosto de me alimentar bem. Agora, algumas outras coisas eu procrastino. Você sabe quais são as minhas procrastinações. E pra mim é difícil fazer algumas coisas. Então, é bom a gente não trazer uma receita pronta, porque não é receita de bolo. Não é receita de bolo. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, eu procrastino em quê? Eu não gosto muito de fazer exercícios físicos. Tem um excelente exemplo em minha casa de uma pessoa que se cuida muito em termos de saúde, em termos de se alimentar, em termos de se exercitar. E eu estava pensando assim, por que é que eu, embora conscientemente, eu saiba que tudo isso é bom e eu não faço isso, eu que já fui atleta? E parei para pensar. E aí vem outro gancho. Gente, a gente vê tanto hoje lives legais de gente assim super bem sucedida na área de família, de saúde, de finanças e ensinando a gente como chegar lá, como fazer isso aí e por que que não funciona com a gente. Então eu tava pensando nisso e achar... E os livros? Que você lê um livro, agora achei a receita, agora eu achei a receita, é isso aqui. E aí você termina a sua leitura, o livro fica lá no cantinho e o que acontece depois? A empolgação vai murchando, a gente é substituído pelas rotinas do dia a dia. Falando em rotina... Pelo atropelo do dia a dia. E aí todos os projetos, todos os planos que estavam naquele livro, que você já desenhou, que você definiu, não acontece. Acontece com vocês isso? E falando de rotina, gente, eu não gosto muito da palavra rotina como a gente tem. A gente tem de um jeito pejorativo. Outra palavra que me incomoda é zona de conforto. Porque conforto é uma coisa confortável, é gostoso, uma cama confortável, um sofá confortável, é uma viagem confortável, todo mundo gosta de conforto. Então eu acho que escolher um péssimo nome para falar da zona da acomodação, na verdade. Zona da acomodação. O termo deveria ser zona da acomodação, quando a gente se acomoda em função das rotinas. E aí as rotinas que a gente também tem é outro nome extremamente errado. Por quê? Rotina não é uma coisa legal. Rotina lembra o quê? Monotonia, fazer todo dia as mesmas coisas. O que a gente deveria ter, talvez um termo bom, seria rotineiros. Então, os rotineiros vão tirar a gente da procrastinação. E eu estava fazendo uma análise por que algumas coisas eu não consigo implementar em minha vida. Principalmente a questão de atingir um peso ideal. Como psicanalista, a gente vai lá longe e vê que tem algumas situações onde a gente não se sentiu amado. Mas isso é tema para outro dia que a gente for conversar. Essa questão do desamor que a gente sentiu em algum momento. Sendo ele de fato real ou não. Todos nós já sentimos um pouco isso. Tá, aí trazendo a essência do vídeo de hoje, falando sobre procrastinação, que não é receita de bolo, que não é tão simples como as pessoas colocam. Como então quebrar esse ciclo? Como você não procrastinar mais? Vem de o poder do hábito. O que é hábito?
É você conseguir fazer as coisas automaticamente, sem que teu cérebro gaste tanto tempo pensando naquilo que vai ser feito. E como é que isso acontece? Algumas teorias dizem que com 7, 21 e 40 dias você constrói um bom hábito, né? E o que é que precisa disso? Porque às vezes as pessoas só mostram o bolo bonito pra gente. Ninguém fala da receita do bolo. E eles até dão a receita do bolo, mas eles não te dizem como chegar e juntar todos esses ingredientes do bolo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Deixa eu dar um exemplo da força do hábito. Em toda a quaresma a gente faz um desafio aqui em casa. Cada um pega o que mais gosta e abre mão daquilo. Fica os 40 dias sem ou uma comida ou qualquer coisa. Para mim foi muito difícil. Chocolate, gente, adoro chocolate. Sérgio escolheu o chocolate, que é uma coisa que ele normalmente não consegue ficar sem, mas ele conseguiu. Ficou quanto tempo? 40 dias sem chocolate. A nossa caçula ficou sem comer açaí, que ela adora açaí. A mais velha ficou sem comer arroz, né? 40 dias sem arroz. Tem umas comidinhas que pedem arroz, né? Mas é questão de você de vontade. E eu decidi ficar sem açúcar nenhum, nada de açúcar, zero açúcar. Não é o açúcar, né, o açúcar em si, mas tudo que tivesse açúcar eu abri mão. E consegui um resultado fantástico, um tema bom para outra live que a gente for fazer, né, amor? Acabou a quaresma e eu não estou sentindo nem um pingo de necessidade de açúcar. Isso eu já tomava café sem açúcar, eu tomo suco sem açúcar, o açúcar de biscoito, de bolo, o que conter açúcar eu não estou sentindo a mínima falta. Eu sou a doida do sorvete, eu amo sorvete. É verdade ou não? É verdade. Tanto que quando alguém quer me sabotar, ele não compra chocolate, ele compra sorvete e deixa lá no freezer, porque ele sabe que eu não resistia. Eu não resistia e eu estou resistindo. Então, foi uma quarentena sem doce e virou hábito. Não faz falta, gente, não faz falta. É muito bom, porque a gente sabe os maus que o açúcar faz. E a gente sabe que quanto mais você ingere açúcar, mais você fica viciado. Então, gente, o poder do hábito é real e acontece. Agora, força de vontade. Foi fácil, Elisa, ficar sem açúcar? Não. Tá sendo fácil ficar sem sorvete? Não. Porque eu gostava muito de sorvete, entendeu? A linguagem, eu gostava. Então não me faz mais falta. Gente, qual é o segredo de tudo então? Então a gente vê esse pessoal falando, faz isso, faz aquilo, tem essa disciplina e você não consegue. E aí... E fica frustrado, porque como é que todo mundo lá na internet, nas redes sociais, como é que eles estão conseguindo e eu não consigo? Não é? Verdade. E aí o que você tem? As pessoas querem te ensinar uma jornada longa, que você vê lá no fim um resultado fantástico que você quer, mas elas às vezes esquecem de te passar o primeiro passo que foi dado. E esse primeiro passo é o quê? É a formação de hábitos. E como se forma um hábito? Você precisa fazer a mesma coisa durante um determinado tempo. Inicialmente 7 dias, depois outro desafio 21 dias, depois 40 dias, e aí você vai se colocando novos desafios para fazer. E aquilo vira, dando um exemplo bem claro, você aprende a dirigir, você está aprendendo a dirigir, eu lembro muito claramente. Na primeira semana, você tem atenção consciente, né? Tipo assim, agora eu tenho que passar a segunda marcha. Não, peraí, agora é a terceira, agora é a quarta. Então, é meio que, não é automático, você tá ali conscientemente sabendo que agora, né, o freio, a embreagem, então... na primeira semana que você está aprendendo, na segunda semana, na terceira, até que vira hábito. Você faz, se você entra no carro, você nem lembra se passou marcha, se não passou marcha, vai no automático. Então, exige menos esforço e você está condicionado a fazer aquilo ali de uma maneira que você nem percebeu. Quando você entrou no carro, você já chegou no destino e nem percebeu que passou a primeira, a segunda, a terceira. Então, fica automático. E o hábito é exatamente isso, é como aprender a dirigir. E o cérebro precisa, neurologicamente falando, desses hábitos. Então, assim, você pode ter bons hábitos e maus hábitos, mas tudo isso acaba gerando o quê? Gatilhos que te ativam a você procurar um sistema de estímulo e recompensa, que é a formação do hábito.
Então, assim, que dica legal eu tenho hoje para passar para vocês, a gente tem hoje para passar para você. Que tal você começar a programar no seu celular horário para fazer determinadas coisas? Programe, coloque aí. Todo celular tem um relógio lá que você tem hora de acordar, hora de dormir. Comece nisso aí. Eu vou acordar às 6 horas da manhã para andar. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer para acordar às 6 horas da manhã para caminhar? É acordar 6 horas. Então comece colocando esse hábito de acordar às 6 horas. Talvez você nem vá andar e vão ter ótima desculpa, está chovendo, tá isso, tá aquilo, eu tenho que fazer determinada rotina em casa, enfim. Mas se você começar a acordar todo dia no mesmo horário, depois você vai para o próximo passo, que é o quê? Acordar, vestir sua roupa de caminhada e caminhar. Então você vai o quê? Acorda e veste sua roupa de caminhada e vai fazer aquela outra coisa que você tá te impedindo de caminhar. Mas você já acordou no horário, você já vestiu sua roupa de caminhada e você vai então tá criando hábitos para o resultado de caminhar, que é o objetivo que você quer. Outra coisa que é importante a gente falar, que todas as pessoas, elas têm um gatilhozinho que impedem de fazer alguma coisa. Não entendi, Elisa, o que você está querendo dizer. Por exemplo, eu, Elisa, se depois do almoço eu venho descansar um pouquinho no quarto, descansar com o ar-condicionado ligado, tudo escurinho, a minha tarde não rende nada, nada. Agora, se eu terminei de almoçar, aí vou fazer uma coisa, vou outra, pego meu notebook e vou começar a estudar, a fazer alguma coisa, eu vou embora. Deu 5h30, vou lá para minha atividade física com as meninas, com o Sérgio quando ele se predispõe a fazer, né? Ele precisa superar isso. Para mim hoje é fácil, para mim é muito tranquilo. Eu vou lá, quando eu já troquei de roupa, eu já estou fazendo, é natural. Para mim já é natural. Pro Sérgio, e a recompensa desse hábito de Elisa é uma série de substâncias que estão no cérebro da gente. São hormônios que são liberados que dão uma sensação de satisfação muito grande. Me fazem muito bem, tanto que se tem um dia que eu não faço alguma atividade física, a atividade que eu gosto, me faz muita falta. Muda meu humor, muda meu dia completamente, o Sérgio já sabe disso. E o melhor é que quando eu faço, eu também sinto essa mesma sensação. Só que ainda não virou hábito, mas não vai virar. Vai virar hábito? Vai. Compromisso? Com certeza, compromisso. Então, evitem Vocês vão observar aqui as mudanças acontecendo. Levando um exemplo levar um exemplo mais para as pessoas, por exemplo, a pessoa que está querendo deixar de fumar, né? Hoje em dia, graças a Deus, poucas pessoas ainda fumam, mas algumas têm esse vício. Elas almoçam, aí vem o cafezinho, e o cafezinho para algumas pessoas chama o cigarro. Então, é um gatilho, elimina o cafezinho. Você tem mania de chegou, deitou no sofá, chegou do trabalho de noite, deita no sofá, começa a assistir Netflix, aí deu aquela fome, você não preparou janta, você não preparou um lanche saudável, você vai na geladeira e come qualquer coisa. Ou então, liga lá pro delivery e o pessoal vem e traz uma pizza, traz um sanduíche. Por quê? Porque você já tá tão cansado, você já tá ali deitado no teu momento de relaxar e você não vai levantar para preparar um lanche para você. Então você vai ligar, que é mais fácil, e pedir o quê? O que é mais fácil de comer. Um sanduíche, uma pizza, e aquilo ali dia após dia, dia após dia. Mas, Elisa, é fácil? Não é fácil. É como o Sérgio colocou, é um hábito. Começa devagarzinho e elimine os gatilhos. Pega um caderno e escreve o que te atrapalha a acordar às 6 da manhã. É dormir muito tarde? Ficar assistindo até de madrugada ou jogando? Sobre assistir, eu adoro assistir na Netflix, séries, documentários, tudo. Eu tive uma ficha caindo, eu não vi, eu gosto muito de ler, e não vi nenhuma biografia de pessoas que atingiram sucesso, que elas em algum momento relataram que ficaram perdendo o tempo delas vendo séries, vendo jornais demais com muita notícia ruim e vendo novelas. Não tem nas referências das pessoas que fazem sucesso. Vocês podem olhar que essas pessoas não perdem o tempo delas sem que seja por uma coisa que traga um engrandecimento dela, uma melhora na vida dela. Conhecimento. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. As pessoas de sucesso. Quando eu falo de sucesso, gente, não é ser artista de novela ou qualquer coisa parecida, não. Eu falo pessoas que você olha e você admira.
E aí assim eu tive olhando assim, o que a gente é admirado? Os pais que nós somos, a capacidade que a gente teve de criar nossas filhas com valores, metas, com maturidade para a idade delas, até acima da média, uma capacidade de realização também. E o nosso relacionamento, onde construímos desde o primeiro dia de namoro até hoje, e a gente vem construindo dia após dia. Então, dentro de todos os hábitos que a gente faz como família... Muito diálogo, né, amor? Muito diálogo. São hábitos que você vai construindo dia após dia. Um outro exemplo que acontece demais com as pessoas, elas estão um pouquinho acima do peso, e aí elas começam uma dieta. E elas acreditam que amanhã elas já vão estar mais magras, elas vão estar mais magras. Imediatismo no resultado, né? Imediatismo. E nada acontece do dia para a noite. Lá vem o hábito novamente. Então você está acima do peso e você aí você se sacrifica uma semana inteira e você vê que você emagreceu meio quilo, 1 quilo, e aí você acha que aquele sacrifício todo que você fez não valeu a pena. Primeiro, não tem que ser sacrifício. Segundo, é a longo prazo. Um relacionamento saudável você constrói a longo prazo. A educação dos seus filhos é a longo prazo, é desde o dia, a gente até já comentou em outros vídeos, começa na gestação. Estudo, conhecimento, tudo é a longo prazo. Como é que você vai emagrecer de hoje para amanhã? Como é que você vai ter o hábito da leitura de hoje para amanhã? Como é que você vai começar a gostar de atividade física de hoje para amanhã? Não tem como, é hábito. Então, não se desespere, não fique triste de ver nas redes sociais, que é o que se mais vê, né? Nossa, tudo perfeito, né? Tudo perfeito, casamentos perfeitos, o corpo perfeito, a conta bancária perfeita. Inclusive, ficar o tempo todinho olhando em rede social, discutindo a política do país, é um péssimo hábito também, viu? Outro assunto. Então, entenda, é construído. E a gente veio hoje para falar para vocês que existe procrastinação, sim, e a gente vai vencer. Nós vencemos a procrastinação. Então fica a reflexão para você hoje. Onde é na sua vida que você tem procrastinado? Quais são os gatilhos que não deixam você passar para a segunda fase? Ultrapassar? Escreva, coloque no papel o que você ganharia se você criasse um bom hábito em determinada área da sua vida. Quais seriam os ganhos? E o que é que você também poderia deixar para trás em termos de situações nocivas? É muito importante, coloca no papel. Eu leio muito e já li diversos livros e observo que às vezes um livro precisa ser lido mais de uma vez. Um livro tem que ser estudado para você tirar todo o conhecimento dele. E depois aplicado. E depois aplicado, com certeza. Se você lê e não aplica, se você não transforma esse pensamento consciente, se alguma ficha caiu aí, você, pô, isso aí serve para mim o que está sendo falado, mas você não tomar nenhuma atitude, o que é que você fez? Nada. Né? Então, assim, a gente... eu estou assumindo um compromisso diante dessa reflexão de mudar alguns hábitos. Horário de acordar, horário de dormir e a questão de ver bem menos televisão, bem menos. Isso é ótimo. Vocês vão acompanhar ao longo da nossa jornada, quem nos acompanha aí, os resultados disso aí, tá certo? Fiquei feliz. Agora sim, vale a pena, gente, vale a pena. Compromisso gravado, várias testemunhas. Vocês vão me cobrar isso aí. E vocês, anotem aqui, compartilhem com a gente onde é que você tem procrastinado, o que está te atrapalhando. Quem sabe a gente pode ter um bate-papo e te ajudar aí nessa procrastinação. Querem dicas de livros? Nós vamos passar. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E adeus procrastinação. Adeus. Fechou, amor.